Olá, tudo bem? Bem-vindos. Meu nome é Márcia Xavier e a gente está aqui para mais um pouquinho de estudos do Vem e Segue-me. Essa semana vendo os capítulos de 1 a 6 do livro de Moroni, o último livro do livro de Mormon, né? Tá acabando. Dá até dor no coração quando a gente vai acabando de ler o livro de Mormon. Foi um ano de estudos maravilhoso esse. A gente aprendeu muito, né, com o Vem e Segue-me. Então a gente agora entrou em Moroni. O que nós sabemos de Moroni? A gente não tem muita informação de Moroni. O que nós sabemos de Moroni é que ele foi responsável por guardar os registros, esconder, para que no devido tempo elas fossem entregues para Joseph Smith. Então a gente sabe disso, mas é a vida dele. O que nós sabemos dele? Então, a maioria das coisas que a gente sabe de Moroni está lá em Mormon, no capítulo 8 de Mormon, bem comecinho, 3 a 6, ele faz um resumo da situação dele. Ele se apresenta, fala que ele é Moroni, filho de Mormon, e conta o que está acontecendo. Então, eu fiz até um resuminho de algumas coisas que ele fala nesses versículos. Então, ele fala que o pai dele morreu, foi morto pelos Lamanitas, né? E que ele está sozinho. Ele vai repetir 2 vezes isso. Ele diz que ele não sabe se vão matá-lo, se não, se ele vai continuar vivo. Ele comenta que ele não tem mais espaço nas placas para escrever, que ele tá sem minério e repete de novo que ele está sozinho. Fala que tanto o pai dele quanto todos os parentes foram mortos pelos Lamanitas, que ele está sem amigos e não tem lugar para ir, não sabe para onde ir, né? Não tem para onde ir. E esse é Moroni, né? A última batalha, aquela batalha do Monte Cumorah, onde Mormon chora, né? Fala para eles, ó vós formosos, a gente já viu isso. Aconteceu em 385 a.C. Ele começa a escrever aqui esse livro, né, chamado Livro de Moroni, em 401 depois de Cristo. E a gente olha ali, quando ele terminou de escrever, foi em 421 depois de Cristo. São 20 anos. 20 anos absolutamente sozinho, sem ter com quem conversar, com quem repartir o fardo de ter que ficar se escondendo, de não saber o que ia acontecer no dia seguinte, se ia estar vivo, se não ia estar vivo, se os lamanitas o encontraram, se não iam, nada. 20 anos. E a gente reclama que esse ano foi um ano difícil porque a gente não pôde se encontrar com os amigos, nós não podemos ir à igreja, né? As festas de Natal desse ano são todas festas virtuais, né? Então, felizmente, a gente tem a tecnologia que ajuda essa distância a não ficar tão difícil de aguentar, mas nós estamos nisso há menos de um ano. E ainda temos com quem conversar, né? Então, o Moroni não. Moroni estava, assim, absolutamente sozinho. E aí quando ele conseguiu um pouco de minério, fez essas placas e vai escrever. Aí quando a gente pensa assim, são as últimas coisas que ele vai escrever. Ele sabe que ele não tem, primeiro que ele não sabe quanto tempo mais ele tem, se no dia seguinte ele vai estar vivo. Segundo que ele tem poucas placas, né, poucas folhas de placas para escrever. Então, o que Moroni escreveria, assim, como as derradeiras instruções dele? E é interessante a escolha que ele faz de o que escrever. Como nós não sabemos como foi Moroni na época de criança, de adolescência, se ele tinha contato com a igreja, a gente sabe, né, por estudar Mormon, que tinha igreja, né? Mas Moroni nasceu no meio da guerra. Então, quando ele nasceu, os nefitos lamanitas já estavam se degladiando lá, né? E então, pelo que ele escreve aqui, a impressão que dá é que a experiência na igreja não deve ter sido muito boa, tanto que falhou em conseguir que o povo se arrependesse e voltasse, né? O orgulho do povo foi tão grande que foi desvirtuando, provavelmente, os ensinamentos da igreja. A gente vai ver muito isso no próximo bloco, quando a gente estudar sobre batismo de criança, que Mormon vai instruir tudo, né? Mormon vai instruir, Moroni escreve, então, a instrução que recebeu do pai. Mas, então, provavelmente, muitas coisas aconteceram que fez com que Moroni decidisse escrever aqui aquilo que o Senhor tinha instituído 400 anos antes, né, dele escrever.
que foi quando o Salvador esteve nas Américas, instituiu a igreja dele, ensinou como fazer, ensinou os discípulos como fazer, como agir, como batizar, como distribuir o sacramento, abençoar o sacramento. Então, a impressão que dá é isso, que Moroni quer deixar isso muito claro, né, para as pessoas que iriam ler isso mais tarde, para que eles fizessem exatamente como o Senhor havia ensinado, né? Eu até escrevi aqui algumas coisas desse bloco que eu pensei que ele escreve sobre a importância da igreja, a importância de a gente estar junto, de se reunir, de nos edificarmos juntos. Quando a gente lê isso aqui, a gente até consegue entender, deve ter sido uma dor para Moroni, né? Ele escreve que, gente, aproveitem essa coisa de estarem juntos, né? Ele não estava, ele não tinha isso. E eu pus aqui coisas que o Salvador instituiu quando visitou os Cefitas. Então ele quis deixar essas coisas muito claras, para que não houvesse dúvida de como agir com o sacerdócio, nessas ordenanças sagradas e tudo. Então, vamos começar. Ele começa ali no 1 falando que ele pensou que ele não fosse mais escrever, né? Mas, entretanto, ainda não pereci. O que a gente aprende aqui? Que para o Senhor não existe aposentadoria no serviço dele, né? Ninguém se aposenta de servir na igreja. Enquanto você está vivo, você pode servir de tantas maneiras, né? E é isso que Moroni está falando. Não morri, então eu vou continuar fazendo aquilo que o Senhor me pediu. E ele diz assim que não me dou a conhecer aos lamanitas para que não me matem. Aí ele fala que os lamanitas matavam todos os levitas que não negavam Cristo. E aí ele dá esse testemunho maravilhoso ali no 3. E eu, Moroni, não negarei a Cristo. Tentem como exercício colocar o seu nome nessa escritura, né? E eu, Márcia, não negarei a Cristo. E pensar o que me faria negar o Salvador. Aqui eu até anotei, ó. Ele não negaria o Senhor, mesmo que isso custasse a vida dele. Ou até mesmo andar sozinho por décadas, a fim de cumprir o que o Senhor havia requerido dele. Então a vida dele não era fácil. O que estava sendo requerido dele era muito pesado. Ainda assim, Moroni não negou o Salvador, não negaria o Salvador em hipótese alguma. Então, provavelmente a maioria de nós não vai estar nessa situação em que nós vamos negar o Cristo porque nossa vida, né, ou nós vamos perder nossa vida se nós negarmos Cristo. Mas a gente pode acabar negando a Cristo nas atitudes que a gente toma no dia a dia, né, nas coisas que a gente faz. Então precisamos ficar de olho nisso. Como é que está meu nível de negar o Salvador ou não, né? E aí ele continua aqui, então, a gente vê aqui a generosidade desse profeta. Tanto, inclusive, uma das coisas que a gente sabe dele é que ele foi visitado pelo Salvador, né? Ele conversou com o Salvador. Mas ele fala aqui que ele estava escrevendo essas coisas porque talvez sejam úteis para meus irmãos os lamanitas em algum dia futuro, segundo a vontade de Deus. Então ele está escrevendo para aquele povo que tinha matado a família dele inteirinha, inclusive o pai dele que ele amava, né? Todo mundo morreu, mas é para esse povo, o que ele chama de irmãos, que ele está deixando essas coisas. E ele começa então, a primeira coisa que ele começa a falar é como é que os discípulos faziam pela imposição das mãos, né? Ordenavam pela imposição das mãos. E ele diz aqui, então, que essas são as palavras que Cristo deu aos seus discípulos. Então, exatamente como o Salvador instruiu os discípulos, é que ele coloca aqui, sem mudança nenhuma, nada. Então, ele fala assim que como é que foi que o Salvador fez, né? Ele disse assim, ó, as palavras que Cristo disse a seus discípulos, os 12, por ele escolhidos quando lhes impôs as mãos. E chamou-os pelo nome. Isso é isso na igreja é maravilhoso, né? Tudo é feito de um a um, individual, né? Quando eu recebo uma bênção, é para mim. Então, é uma bênção no meu nome. Então, sou eu e o Senhor. E aí ele diz assim, invocareis o Pai em meu nome,
em fervorosa oração, e depois que tiverdes feito isso, tereis poder para conferir o Espírito Santo àqueles sobre quem impuserdes as mãos, e em meu nome conferi-los-eis, pois assim fazem os meus apóstolos. Então, o que ele está dizendo aqui? Que ele, então, conferiu aos discípulos dele a autoridade para poder agir em nome dele. Então, nesse caso aqui, a autoridade para conferir o Espírito Santo àqueles em quem eles imporiam as mãos. Mas ele tem uma diferença aqui que ele fala, né? A diferença da autoridade e o poder. Então, a autoridade do sacerdócio, né? Ela é dada pela imposição de mãos. Então, assim, você recebe a autoridade. Agora, o poder, não. O poder, ele vem da sua fidelidade. Então, aqui diz que vocês vão, antes de pôr as mãos, né? Invoquem ao Pai em meu nome, em fervorosa oração. E essa, invocar ao Pai em nome do Salvador Jesus Cristo. Então, é esse invocar o Senhor, pedir ajuda para o Senhor, é o que dá à autoridade o poder, né? Então, o poder, ele está ligado aos poderes do céu. Então, quando um homem recebe a autoridade do sacerdócio, né, ele recebe, tem entrevista, é digno, recebe a autoridade do sacerdócio. Mas o poder do sacerdócio, ele vem com a fidelidade desse homem. Isso todos nós, nos nossos chamados, quando nós recebemos nosso chamado por imposição de mãos, nós temos autoridade para agir naquele chamado. Mas o poder vem da nossa fidelidade, da nossa dedicação. E a gente tem um exemplo muito bom nas escrituras, lá em Mosias, quando Alma, o pai ainda, estava nas águas de Elã e foi batizar, e ele fala o seguinte, deixa eu pôr aqui para não perder, está lá no 18:12, ele diz assim, então aconteceu que Alma tomou a Elã, desculpa, não é nas águas de Elã, é nas águas de Mormon. Elã era a pessoa que ele ia batizar, que depois até tem uma cidade que vai ter o nome dele, né, mais pra frente, mas ele diz assim, então aconteceu que Alma tomou a Elã, que era um dos primeiros, entrou na água e clamou, dizendo, ó Senhor, derrama o teu Espírito sobre teu servo, para que possa fazer este trabalho com santidade de coração. E havendo dito essas palavras, o Espírito do Senhor desceu sobre ele. Aí então ele disse, Elã, tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo. Então a gente vê isso aqui bem diferente, né? Ele já tinha autoridade, mas ele precisava do poder. E o poder veio com essa fervorosa oração que ele fez. Ele sentiu o Espírito e aí então batizou Elã. E é isso então que Moroni tá tentando mostrar aqui, como é que isso deve ser feito, né? E aqui diz que, uma coisa interessante também que ele fala aqui no 3, que quando Cristo deu essas palavras para os discípulos, a multidão não ouviu, mas quando os discípulos foram lá e impuseram as mãos, o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas em quem eles impuseram as mãos. O poder, né? Então, eles tinham agora a autoridade e o poder. E a gente vê isso muito na igreja, lá em Doutrina e Convênios 1:38, que fala que seja pela minha própria voz ou pela de meus servos, é o mesmo. Então, quando a gente não ouve a voz do Senhor, mas nós ouvimos os servos do Senhor. E é a mesma coisa. E foi o que aconteceu com esse exemplo aqui e essa experiência que Moroni está colocando aqui. Aí ele vai, então, para o capítulo 3. E ele começa de novo falando a mesma coisa. Ó. Depois de haverem orado ao Pai em nome de Cristo, empunham-lhes as mãos e diziam, em nome de Jesus Cristo eu te ordeno sacerdote, ou se fosse mestre, eu te ordeno mestre, a fim de pregares o arrependimento e a remissão dos pecados. Então está aqui o sacerdócio arônico, né, responsável, que tem as chaves do arrependimento e as chaves do batismo. É aquele sacerdócio preparatório para as ordenanças do sacerdócio de Melquisedeque. Então, quando a gente fala em sacerdócio menor, ou sacerdócio preparatório, então não é
que a gente está falando que os meninos têm que se preparar para receber o sacerdócio de Melquisedeque. A gente está falando de ordenanças preparatórias para que nós possamos depois fazer as ordenanças que são do sacerdócio de Melquisedeque. Mas o interessante disso é que também a gente mostra, ele mostra aqui que eles oravam para ter esse poder junto com a autoridade, que andam juntos, poder e autoridade andam juntos. E ali, e deste modo ordenavam os sacerdotes e mestres, de acordo com os dons e chamados de Deus aos homens. Ordenavam-nos pelo poder do Espírito Santo que neles estava. E agora, então, ele vai falar sobre o sacramento. Quando a gente pensa em qual a escritura que é mais conhecida dos membros da igreja, normalmente, pelo menos acho que no topo dessa pergunta, a resposta é 1 Nef 3,7. Né? Todo membro da igreja sabe decor 1 Nef 3,7. Mas a escritura mais ouvida pelos membros da igreja é justamente esses capítulos 4 e 5 de Moroni e o 20, Doutrina e Convênios, que a gente vai estudar no ano que vem, que é a oração sacramental, que a gente ouve todos os domingos. Tem poder na oração sacramental. Ela tem que ser dita, é uma ordenança, então é uma oração que precisa ser feita exatamente como foi instituída pelo Salvador. Palavra por palavra. Ela é tão sagrada, tão importante, que se há um erro, tem que começar de novo, né? Eles têm que fazer tudo de novo, para ser exatamente palavra por palavra. Eu sempre quis fazer o que eu vou fazer agora. Falar da oração sacramental, mas eu vou pegar pedacinho por pedacinho nela, tá? E tem uma escritura, eu ouvi essa semana uma escritura muito linda que está em Salmos, que fala assim, provamos e vemos que o Senhor é bom. Então, quando a gente toma o pão, tomamos a água, nós provamos e vemos que o Senhor é bom. Então, quando nós tomamos o sacramento, nós não só renovamos os convênios do batismo, mas nós renovamos nosso relacionamento com o Pai Celestial. A gente vê como é que está meu relacionamento com meu Pai. E vamos ver agora a oração sacramental, que eu adoro. Eu acho que muitos de nós sabem decor, né? Mas essa é a preocupação. Quando eu estava estudando esse bloco de escrituras, a preocupação de que, como a gente ouve todos os domingos, fica uma coisa repetitiva, então às vezes a gente nem presta atenção, né? É tão automático, agora vai ser o sacramento, vai ser abençoado e distribuído, os meninos, né, os portadores do sacerdócio arônico vão lá, abençoam o pão, abençoam a água, a gente fala amém, come o pão, toma água, automático, acabou. Né? A gente tem ainda a bênção de cantar um hino sacramental antes, né, que dá uma lembrada de que aquele momento é o momento mais importante da reunião do domingo, mas muitas vezes a gente ouve a oração sacramental e não presta atenção, porque nós fazemos isso todo domingo. Mas nós vamos dar uma olhadinha nela agora. Então nós vamos começar lá no 4:3. Já o começo dela, que é, ó Deus, Pai eterno. Então aqui nós temos duas formas de se dirigir. Então a gente vê que se dirige a Deus Todo-Poderoso, né? Nosso Pai infinito, eterno. Mas ao mesmo tempo a gente continua, ó Deus, Pai eterno. Então quando a gente chama ele de Pai eterno, é aquela coisa mais íntima, é o meu Pai. Eu estou falando com o meu Pai, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, ó Deus, Pai eterno. Aí vem o nós te rogamos. Nós te rogamos. Então, nós estamos aqui rogando ao Senhor, mas não em nosso nome, não é no meu nome. Nós estamos rogando aqui, ó, em nome de teu Filho, Jesus Cristo. Então, nós rogamos ao Pai, em nome do Salvador, que é o grande intercessor. E o Pai vai nos responder como ele responderia para o Salvador, para o Filho dele unigênito, primogênito, redentor. Então, ele vai responder como responderia para o Filho unigênito dele, meu primogênito dele, o Salvador. Então, nós oramos em nome do Salvador. Aí a gente fala, o que nós estamos rogando para o Senhor? Nós estamos rogando
que o Senhor abençoe e santifique este pão. Então, eu tenho ali o pão, né, que é o símbolo do corpo do Salvador, que foi moído, chicoteado, crucificado por mim, por nós. E nós estamos pedindo que ele pegue esse pão, esse objeto, e santifique. Deixe santificado como é santificado o Salvador Jesus Cristo. Então, não somente abençoa, mas santifique para que se torne tão santo quanto quem é o que aquele pão representa, que é o corpo de Cristo. Ai, bonito, não é? Às vezes eu não presto atenção nessa profundidade dessa oração sacramental. Então, nós pedimos para que o Senhor santifique, assim como o Salvador é santo, né? E aí, então, eu vou ler aqui, para as almas de todos que partilharem dele. Todos, não é só para meia dúzia, para todos que partilharem dele. Né? Para as almas, para nossa alma, né? Para curar a nossa alma, para que o comam em lembrança do corpo de teu filho. Em lembrança do corpo de teu filho. Não é só lembrar do Salvador morto, crucificado, mas lembrar da vida dele, do exemplo que ele deu, para tentar nos lembrar dele e tentarmos ser mais parecidos com ele. É isso que a gente está falando ali na oração sacramental. E aí ali, ó, e testifiquem a ti. Aí nós vamos testificar ao Deus, ao Pai eterno, que nós desejamos tomar sobre nós o nome do Salvador, que desejam tomar sobre si o nome de teu filho. Então, não é automático. Eu tomo o sacramento e eu estou automaticamente tomando sobre mim o nome do Salvador. Não, eu estou dizendo que eu desejo, né? Nós dizemos aqui que desejamos tomar sobre nós o nome de teu filho. Quando a gente fala isso, dá a sensação de coisa futura, não é? Então, quando eu digo que nós desejamos tomar sobre nós o nome de teu filho, eu estou dizendo que é meu desejo que agora, daqui, desse momento, que eu estou tomando o sacramento para frente, eu vou tomar sobre mim o nome do Salvador. Como é que eu tomo o nome do Salvador sobre mim? Então, tem várias coisas que a gente pode fazer, né, para tomar o nome do Senhor sobre nós. Então, isso eu estou dizendo aqui, ó, nessa semana, meu desejo é de tomar sobre mim o nome de teu filho. Eu tenho um discurso do Elder Oaks, feito em 1985. O título é Tomar sobre nós o nome de Cristo. E ele dá algumas coisas que a gente tem que fazer, se a gente quer tomar sobre nós o nome de Cristo. Eu vou ler rapidinho para vocês. Uma delas é que eu digo para o Senhor que eu tenho o desejo de tomar sobre mim o nome do Salvador quando eu renovo o convênio batismal a cada domingo através do sacramento. Quando eu me torno membro da igreja, né? Quando eu faço os convênios de me tornar membro da igreja, eu estou dizendo que eu tenho esse desejo de tomar sobre mim o nome do Salvador. Quando, de alguma forma, proclamamos seu nome publicamente, ele fala. A gente não tem vergonha de falar do Salvador, de prestar nosso testemunho do Salvador. Ele diz o seguinte: quando servimos na igreja, quando servimos o próximo, quando tomamos o sacramento, nós não tomamos sobre nós o nome de Cristo. Nós dizemos que desejamos tomar o nome de Cristo. Isso significa que nós vamos ir ao templo, nós vamos acreditar no nome do Salvador, nós vamos nos arrepender dos nossos pecados. Aí ele continua lá no discurso: quando tomamos sobre nós o nome de Cristo, somos chamados pelo nome de Cristo. Quando desejamos tomar sobre nós o nome de Cristo, estamos nos comprometendo a fazer tudo o que podemos para alcançar a vida eterna. Estamos expressando nossa determinação de lutar para conseguir nossa exaltação. Tudo isso é o que nós fazemos cada domingo, quando nós tomamos o sacramento. Aí ele continua aqui: e recordá-lo sempre.
recordá-lo sempre. Então, não é recordar de vez em quando, pensar de vez em quando, é recordar sempre do Salvador. E é aí que a gente tem que fazer, guardar os mandamentos e guardar os mandamentos que ele lhes deu. E vem então a promessa maravilhosa, para que a gente possa ter sempre, sempre conosco o Espírito, para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. Tem dois sempres aqui, né? Tem o sempre meu e tem o sempre do Senhor. O meu sempre é recordá-lo sempre. Eu vou guardar, vou sempre estar lembrando do Salvador. E o Senhor fala, faz essas coisas, guarda os mandamentos, lembra sempre dele. E vocês vão sempre ter o Espírito Santo com vocês. O De Bedner deu um discurso em 2006 falando sobre isso. Deixa eu ver se eu acho que eu separei. Ele fala, o título é para que possamos ter sempre conosco seu Espírito. E ele fala assim que muitas vezes a gente acostuma com ou a ter o Espírito Santo, às vezes não tem, e a gente não presta atenção nisso, né? Ele diz assim, ao nos acostumarmos com o Espírito Santo, aprendemos que a intensidade com que sentimos sua influência não é sempre a mesma. Impressões espirituais fortes e dramáticas não são dadas com frequência. Mesmo quando nos esforçamos para ser fiéis e obedientes, existem épocas nas quais a orientação, a segurança e a paz do Espírito não são percebidas com facilidade na nossa vida. Mas ele fala assim que a influência do Espírito é descrita como uma voz mansa e delicada. Assim, o Espírito do Senhor geralmente se comunica conosco de maneira suave, delicada, sutil. Não é uma coisa dramática, né? Uma coisa delicada, sutil. Aí ele fala assim sobre quando nos afastamos do Espírito do Senhor. Devemos também nos esforçar para discernir quando nos afastamos do Espírito do Senhor. E não tem ele lugar em nós para guiar-nos pelas veredas da sabedoria, a fim de que sejamos abençoados, favorecidos e preservados. Exatamente porque a bênção prometida é de que poderemos ter sempre conosco o Espírito Santo. Devemos prestar atenção e aprender com as escolhas e influências que nos separam do Espírito Santo. Aí ele fala, o padrão é claro. Se algo em que pensamos, algo que vemos, ouvimos ou fazemos nos afasta do Espírito Santo, devemos parar de pensar, de ver, de ouvir ou fazer esse algo. É simples assim. Simples assim é notas de rodapé. Eu não falo isso no discurso, mas aí ele diz assim, tomar o Santo Espírito como nosso guia é possível e essencial para nosso crescimento e sobrevivência espiritual em um mundo cada vez mais iníquo. O presidente Nelson falou sobre isso, né? Que a gente não ia poder sobreviver sem a influência do Espírito Santo nesses dias. Às vezes, nós, santos dos últimos dias, falamos e agimos como se o reconhecimento do Espírito Santo em nossa vida fosse algo raro e excepcional. Devemos nos lembrar, no entanto, que a promessa do convênio é de que poderíamos ter sempre conosco o seu Espírito. Essa bênção celestial se aplica a cada membro da igreja que foi batizado, confirmado e instruído a receber o Espírito Santo. Aí ele termina lá embaixo, é um discurso maravilhoso, viu, irmãos, para ler. Aí ele diz assim que em fevereiro de 1847, o profeta Joseph Smith apareceu a Brigham Young em sonho ou visão. E o presidente Brigham Young perguntou ao profeta se ele tinha uma mensagem para os irmãos. O profeta respondeu, essa é a mensagem que o profeta Joseph Smith deu. Diga às pessoas que sejam humildes e fiéis, procurando manter o Espírito do Senhor, e ele as conduzirá no caminho correto. Tomem cuidado para não repelir a voz mansa e delicada que as ensinará o que fazer e aonde ir. Ela irá produzir os frutos do reino. Discurso de De Bedner, 2016, abril. Vale a pena ler. E essa é a oração do pão. E a oração da água é muito parecida, né, com a oração do pão, onde ele fala, nós chamamos o Pai da mesma forma, né? Ele fala aqui na lembrança do sangue de teu filho que por eles foi derramado. Então a gente tem que lembrar que esse sangue foi um sangue muito puro, né, que foi derramado por nós. O presidente Faust falou certa vez, quantas gotas de sangue foram derramadas por mim? Quantas gotas o Salvador
derramou por mim. É isso. Elder Holland falou também que lembrar do Salvador é a nossa principal tarefa. Nós precisamos nos lembrar sempre do Salvador. E aí ele termina essa parte maravilhosa que é da oração sacramental, que a gente possa prestar um pouco mais de atenção. Isso é uma coisa que, uma meta que eu fiz depois de ter estudado isso. Prestar mais atenção na oração sacramental. Eu estou renovando um convênio com o Senhor, né? Renovando um convênio do meu batismo, renovando meu relacionamento com Ele, né? Prometendo que eu vou lembrar sempre do Salvador, que eu vou guardar os mandamentos, que é para eu merecer ter o Espírito Santo, que conforme o presidente Nelson disse, a gente não vai conseguir sobreviver sem. É isso. E aí lá no 6, então, ele fala um pouco sobre o batismo, né? Ele fala assim que como é que seria feito o batismo, mas uma coisa que eu gostei do 6, tá lá no 6,4, que depois que as pessoas se batizam na igreja, ele fala assim, e depois de haverem sido recebidos pelo batismo, e de haverem sido moldados e purificados pelo poder do Espírito Santo, eram contados com o povo da igreja de Cristo. E agora, essa parte que eu gosto, que eu grifei aqui, seus nomes eram registrados para que fossem lembrados e nutridos pela boa palavra de Deus. O presidente Hinckley falou isso, né? Todo membro da igreja precisa ter uma responsabilidade, ser nutrido pela boa palavra de Deus. E esqueci a última, responsabilidade, ser nutrido pela boa palavra de Deus. E irmãos, esqueci a terceira. Eu vou lembrar e falo no vídeo da semana que vem. Mas o que eu queria desse ponto é ser nutrido pela boa palavra. E ter um amigo. Isso aí, pronto, voltou. Ter um amigo, ter uma responsabilidade e ser nutrido pela boa palavra de Deus. Então, essas 3 coisas. Então, aqui Moroni está falando disso. Que quando as pessoas são batizadas, o nome delas é registrado. Por que é registrado? Para que se lembrem delas, para que elas sejam nutridas. E fala mais ainda aqui, ó. A fim de mantê-los no caminho certo e mantê-los continuamente atentos à oração, confiando somente nos méritos de Cristo, autor e aperfeiçoador de sua fé. Então, aqui é onde entra a responsabilidade nossa de ministrar, de cuidar, né, para que as pessoas sejam fortalecidas. E aí ele diz assim, e a igreja reunia-se frequentemente para jejuar e orar, para falar a respeito do bem-estar de suas almas. Então, isso deve ter sido também difícil para Moroni, né? Ele não tinha isso. E nós agora estamos começando a voltar, né, a ter esse contato de novo, né, com os irmãos, mas a igreja reunia-se frequentemente para jejuar e orar e falar a respeito do bem-estar das almas e participar do sacramento. Ele fala ali no 6, reuniam-se frequentemente para partilhar do pão e vinho, né, no nosso caso água, em lembrança do Senhor Jesus. E suas reuniões eram dirigidas pela igreja segundo as manifestações do Espírito e pelo poder do Espírito Santo, porque se o poder do Espírito Santo os levava a pregar, ou a exortar, ou a orar, ou a suplicar, ou a cantar, assim o faziam. E é isso aqui que Moroni deixa, né? Esse começo das últimas palavras deste grande profeta, que a gente tem que seguir aquilo que o Senhor estabeleceu. A igreja é a igreja de Jesus Cristo. Ela segue aquilo que o Salvador estabeleceu, né? Sem nenhuma vírgula mais ou menos, nada, né? Exatamente como o Senhor designou. E Moroni queria ter certeza de que as pessoas que fossem ler soubessem como a igreja deveria ser nesses nossos dias. Então, eu gostei muito de estudar esse bloco, principalmente a parte da oração sacramental, né, que eu fiz uma meta de que vou prestar mais atenção e na grandiosidade, no poder dessa ordenança. É isso. Que a gente possa ter uma boa semana, uma semana de cuidados e nos preparando para essa época tão linda que é a época do Natal, onde a gente comemora
o nascimento do Salvador Jesus Cristo, né? E nos lembrar sempre dele, né? Assim como nós prometemos nas nossas orações sacramentais. Então, uma boa semana, a gente se vê daqui em breve. Até mais. Tchau, tchau.